Eu tenho uma estrutura aqui que veio do TQS, inserida aqui no Revit. Tenho também uma que veio do Eberic e também tenho uma que veio do CIPECAD. Pessoal, nós estamos na playlist de projetos integrados, então a gente está entendendo como trabalhar na interoperabilidade, na interface entre ferramentas, como enviar projeto no Revit, como receber projetos no Revit, como trabalhar com IFC, como trabalhar com plugin, etapas de coordenação e também compatibilização de projetos, coordenação utilizando o Navisworks. Isso a gente vem fazendo ao longo das aulas nesta playlist. E agora chegou o momento da gente entender como trazer a estrutura do software de cálculo aqui para o Revit, para que a gente possa compatibilizar com o nosso projeto executivo. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de projetos integrados. BIM na prática, na parte operacional, explicando como enviar e receber os arquivos aqui dentro de um fluxo de trabalho colaborativo, né, e multidisciplinar. Pessoal, então vamos lá. Lá na primeira aula, a gente entendeu como exportar o IFC do Revit, ou seja, a gente utiliza o nosso modelo executivo ou nosso projeto legal, projeto executivo, para servir como referência no desenvolvimento dos projetos das outras disciplinas. E quando os projetos das outras disciplinas são finalizados, o que acontece? Eles vão para a etapa de coordenação, lá no Navisworks, que é a ferramenta que a gente trabalha, ou em algum outro software, né? A gente já entendeu isso também. Na verdade, isso vai ser o assunto da próxima aula, tá? A gente vai entender como trabalhar com coordenação de projetos ali no Navisworks, vai entender o fluxo de trabalho. Mas agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente deve fazer o seguinte. Quando eu tenho os projetos de outras disciplinas prontos, instalações prediais ou mesmo de estrutura, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente tem que trazer de volta, a gente enviou a arquitetura ou o projeto executivo do Revit para o TQS, Eberic, CIPECAD, KeyBuilder, enfim. Mas agora a gente quer receber ele de volta para poder compatibilizar com a nossa arquitetura. Por quê? Porque agora eu tenho as minhas vigas, eu tenho os meus pilares, eu tenho que descontar da quantidade de parede onde eu tenho pilares, tá? Pelo menos ali, se eu tiver um alinhamento no núcleo, vamos supor, paredes com bloco com largura de 14. Eu vou ter provavelmente pilares com largura de 14 também, pelo menos em projeto residencial para poder esconder esses pilares, né? Então, como é que eu faço isso? Quando eu trago esses pilares para cá, eu tenho um fluxo de trabalho onde eu vou descontar os pilares da minha alvenaria, ou pelo menos da camada de núcleo. A mesma coisa, pessoal, e mais importante até, porque representa um quantitativo maior, vai alterar um pouco mais o nosso projeto executivo, a altura das vigas, tá vendo? Eu não posso, se no meu projeto executivo eu tenho aqui o nível, tá indo do térreo até o nível superior, a minha parede não pode seguir esse nível todo, porque eu vou ter uma viga, vou ter vigas aqui, diversas vigas, que eu vou ter que diminuir a altura dessas paredes aqui para ficar na face inferior das vigas, tá? Porque o que vai subir depois é apenas revestimento. Bloco não sobe. Os blocos da parede param aqui. Agora, se eu tiver chapisco, emboço, reboco, pintura, aí elas vão continuar e vão subir e vão revestir a viga, tá? A gente explica isso com detalhe, pessoal, com detalhes nos nossos cursos de projeto executivo, de projeto estruturas também, mas é bom fazer aqui, né, essa observação para que a gente entenda a importância de compatibilizar esses projetos. Esse projeto veio do TQS. Como é que eu fiz isso? A gente já entendeu, tem aula aí como utilizar o plugin do TQS. Deixa eu abrir aqui que eu estou com um monte de software aberto. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente já entendeu o plugin do TQS em aulas passadas, tá? Aqui é simplesmente vir aqui em interfaces BIM, eu posso exportar o modelo IFC. Se você quiser levar essa estrutura para um outro software qualquer, para o Revit mesmo, ali no projeto de instalações prediais, ou para ferramentas diferentes, ferramentas externas, né? KeyBuilder, por exemplo. Se você faz a estrutura aqui no TQS e quer levar essa estrutura para o KeyBuilder, a gente já tem aula sobre isso aí também, você vai exportar um IFC e você vai carregar o IFC no KeyBuilder para poder desenvolver aqui os seus projetos de instalações prediais de forma compatibilizada. Simples assim. Agora, com o Revit, pessoal, a gente utiliza o plugin. O plugin, ele é muito mais simples de utilizar, ele traz resultados melhores. Eu venho aqui em interfaces BIM, peguei um projeto qualquer aqui, tá? Porque lá eu já importei. Venho aqui em Revit, exportar/sincronizar. E aqui é o seguinte, ó, aqui eu vou exportar um arquivo TQR. Quando eu importo aqui no TQS, a gente já viu em aulas passadas, lá do Revit, aliás, deixa eu até abrir o plugin que a gente vai abrir aqui agora, simplesmente exportar ali, tá? Clicou, salvou, depois você vem aqui em TQS, você pode importar o TQR aqui, é simplesmente achar o arquivo,
abrir, o TQS vai começar a processar aqui e vai trazer os arquivos de volta para o Revit. Eu prefiro fazer isso num template separado para a estrutura. Você até pode carregar o arquivo TQR diretamente na arquitetura, mas aí você vai ter duas disciplinas no mesmo arquivo que não é recomendado, a de estrutura e também a de arquitetura. Então a gente salva um arquivo separado, ou a gente abre, cria um arquivo separado em um template de estruturas e a gente traz para o Revit através do plugin. Exporta, aqui ó, Revit, exporta TQR, salvou, simplesmente, não tem nenhum passo adicional, tá? Vem aqui, importa TQR e abre, tá? Vai ter uma telinha ali com algumas opções, isso a gente viu também lá na aula do TQS recebendo do Revit, tá? É exatamente o mesmo procedimento. Eu realmente recomendo, pessoal, que vocês acompanhem a playlist completa, tá? São poucas aulas, aulas curtas, mas bem direcionadas e resolvem problemas pontuais. Bom, vamos lá. Recebi aqui o meu projeto, aqui já é o projeto pronto, tá? Se for a versão final. Aqui ele já teve uma concepção estrutural, ele já foi processado, ele já foi analisado nos modelos de pórtico e grelha, ele já foi dimensionado, a estrutura foi validada, né, para poder dimensionar. A gente detalhou, a gente gerou pranchas, enfim, tudo aquilo que é do software especialista. Agora, quando eu trago para cá, olha que interessante, o TQS também traz as armaduras para cá, tá? Olha aqui, todas as armaduras estão aqui, com as informações dos vergalhões, comprimento, enfim. Isso é bem legal, porque se eu quiser detalhar alguma coisa aqui de armadura no Revit também, a gente pode fazer isso. E eu gosto de fazer isso quando é alguma documentação complementar, tá? Quando a gente traz, deixa eu ver se eu tenho aqui nesse projeto aqui acho que eu não tenho sim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Não, eu não tenho aqui, tá? Mas depois eu trago para vocês uma outra aula. Tá vendo? A gente pode documentar, se eu quiser fazer planta de forma. Se eu tiver já um template configurado, pessoal, isso daqui já sai praticamente documentado, tá? E se eu quiser lançar, por exemplo, eu tenho algum elemento muito complexo, o que não é tão complexo assim, mas eu tenho aqui um bloco de 3 estacas. Se eu quiser fazer um detalhamento aqui em 3D desse bloco, eu posso fazer, tá? Com filtro, colocando cor nas barras. Olha aqui, ó, tá vendo? A armadura do bloco. Tá? Posso fazer um detalhamento específico para poder auxiliar o canteiro de obras a entender melhor como que aquilo deve ser executado, tá? Então, ó, mas o que planta de forma dá para fazer aqui, pessoal, a estrutura vem completinha, tá? Do jeito que tem que ser. Agora, isso aqui que é fantástico. Se eu clicar em uma viga, lembra que eu falei para vocês, acho que em algumas aulas anteriores, ou no canal do YouTube aqui da Engenharia BIM, ou então em algumas aulas lá do curso de Revit Projeto Estrutural, detalhamento, muitas vezes a gente utiliza o parâmetro marca aqui para poder ficar numerando com plugin ou com rotina do Dynamo, tá? Os elementos. Quando eu trago um elemento do software especialista, nesse caso aqui do TQS, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ajustar os identificadores, as tags, para poder representar ele corretamente. Tá? Então eu trago parâmetros também do modelo, eu não trago apenas a geometria. Então esse daqui é a V11. Se eu quiser fazer uma planta de forma, eu não preciso fazer nada aqui adicional. Eu só preciso de tags e identificadores para poder identificar essa viga com o número correto dela, aqui, com o nome correto. Nesse caso, eu vou carregar um identificador de viga, que ele vai buscar, eu vou editar esse identificador e ele vai buscar o parâmetro título, que é ele que traz o número da viga. E olha só, pessoal, área de forma já vem para cá também, tá? Cobrimentos, o concreto que a gente vai utilizar, e isso aqui é fantástico. Ó, armaduras de 5 milímetros, 8,416 quilos. Armadura de 8 milímetros, 13 quilos. Armadura de 10 milímetros, tá vendo? Ó, ele traz o peso. Eu selecionei a viga e ele traz o peso e a taxa de aço, tá? Ele traz o peso e também a taxa de aço desses elementos aqui, pessoal. Vem tudo para cá. Olha só os dados aqui, tá vendo? A taxa de armadura e o volume de concreto. Na hora de quantificar também, se eu quiser fazer uma planta de forma aqui, é muito mais preciso eu fazer dessa forma. Vocês percebam o seguinte, eu não tenho aqui... se eu não tivesse as armaduras, tá? Vamos supor que eu não tenha as armaduras, eu nem preciso das armaduras para poder quantificar concreto, para poder quantificar as armaduras. Porque o TQS ele insere essas informações aqui e isso daqui é incrível, tá? Isso é trabalhar com BIM em um nível de maturidade bem maior, tá? Já bem avançado. Porque eu não preciso necessariamente do elemento modelado. Eu nem precisaria dessas armaduras. Precisaria sim, se eu quisesse fazer aqui algum detalhe complementar, tá? Eu faço isso principalmente em elementos um pouco mais complexos.
Então tá vendo, pessoal? É assim que funciona. Se eu selecionar aqui, ó, um pilar, tá? Ele vai trazer a mesma coisa, ó. É o P19, ele tem essas quantidades aqui de materiais, de forma de concreto. Eu tenho aqui, ó, para cada tipo de barra que eu tenho detalhado aqui também, ó, eu tenho o peso específico, eu tenho a taxa de compressão, tenho o volume de concreto e tenho a taxa de armadura. Isso aqui é muito, muito legal. O TQS trabalha um pouco melhor com essas informações do que o Eberic, do que o CPCAD, tá? Mas isso principalmente por conta do plugin, né? E o trabalho da TQS também em deixar isso pronto aqui, desenvolver, né, dar atenção a esse tipo de coisa, porque a informação também é muito importante. Agora, não quer dizer que no Eberic seja ruim, pelo contrário, tá? É muito bom também, ó. Esse é o modelo aqui do Eberic, exportado do Eberic. Deixa eu pegar aqui. No Eberic a gente já viu também como exportar IFC, né? É a mesma coisa lá do KBuilder, pessoal. Também tem aula nessa playlist. Clique no link da descrição, você vai acessar a playlist completa e qualquer dúvida, a aula vai estar lá para você acessar, tá? Essa playlist deve ter de 10 a 15 aulas no final. Quando eu venho aqui em interoperabilidade BIM, eu exporto o modelo 3D, eu escolho o IFC, coloco a edificação completa, posso colocar até diretamente o perfil do Revit. Se eu quiser editar o IFC para tratar de outras formas aqui, ó, vamos lá. Eu quero exportar aqui os property sets, né, as informações. Quero exportar aqui com quantitativo. Quero exportar as armaduras em 3D. Vocês viram que as armaduras 3D estão lá. Qual que é o formato? IFC4, que é o formato que eu gosto, porque ele tem ali um pouco mais de riqueza de detalhes, tá? Mas para poder trabalhar com compatibilidade, se o IFC4 não funcionar, o 2x3 é o mais compatível deles, tá? De formato IFC. Referência dos pavimentos, você vai colocar ali o pavimento inferior, que ele vai representar o nível 0 ou o nível de origem ali do seu projeto. Nível mesmo, tá? Não é coordenadas. Veio aqui, exportou. Também a gente já sabe, a gente já viu aqui como importar, né? Como vincular, na verdade. Vem aqui, vincula o IFC e está tudo pronto, tá? Ou você pode abrir o IFC normalmente aqui, nesse caso aqui eu abri, ó, você também pode abrir IFC e depois do IFC aberto, o que você pode fazer também? Você pode salvar como projeto, você pode salvar como RVT também. Aí vai depender do que você quer fazer, certo? Quando eu quero vincular aqui no Revit, eu simplesmente vinculo direto aqui o IFC, compatibilizo e depois descarrego ou deixo carregado o vínculo, tá? E o IFC também vai servir para as etapas de coordenação lá no Navisworks ou em outra ferramenta, né, com este objetivo. Bom, então aqui quando eu seleciono, olha só pessoal, também tem as armaduras, hein? Olha que legal isso aqui. As armaduras estão todas aqui, elas com as suas propriedades também, ó. Esse caso aqui tem um pouco menos de informação nas armaduras aqui do KBuilder, ele não informou nem o diâmetro aqui, né, nesse caso, mas não tem problema, porque quando eu seleciono uma viga, vamos lá, o que eu tenho? Ó, eu tenho a classe do concreto SC30, aqui são 2 centímetros de cobrimento, aqui a gente tem concreto C30 com abatimento de 5, olha a quantidade de aço aqui, tá vendo? Ó, na verdade, aqui está organizado de uma outra forma, descrição de 3, 4 e 5 é barra de 6.3, 8 e 5. Quando eu venho aqui, ó, 3, 4 e 5, está separado, tá vendo? Ó, quantidade de aço que eu tenho dentro dessa viga para cada um desses diâmetros aqui. Pessoal, isso aqui é muito, muito legal, tá? Ó, a seção aqui também, certo? Aqui eu também tenho a taxa de armadura, tá? Deixa eu só verificar que aqui eu também tenho a numeração da viga. Deixa eu pegar aqui de novo. Pegou lá VB, fase, tipo, externo, C30, forma. Tá aqui, ó. É Name Override, é o parâmetro que o Eberic utiliza para poder nomear os elementos aqui, tá? Bom, o Eberic funciona da mesma forma que eu falei para vocês ali no TQS, tá? A gente carrega, a gente utiliza o projeto para poder desenvolver o nosso projeto executivo, para poder fazer os ajustes necessários, principalmente por conta de quantitativo, hein, pessoal? E aqui no CPCAD é a mesma coisa. O CPCAD, infelizmente, pelo menos eu trabalho na versão 2022, tá? Na versão 2022... ele não tem muitos recursos não, tá? Ele não consegue exportar em 3D ainda. Quando eu seleciono os elementos, ó, ele tem poucas informações, ele tem aqui esse Object Type Override, que vai trazer aqui a seção, e o número da viga, tá? O número da viga. Ele não traz aqui as armaduras, a quantidade de armaduras aqui, a quantidade de peso, né? Por elemento de cada um aqui dos diâmetros das nossas barras. Aí ele também não traz a taxa de aço. Então é um pouquinho mais limitado, mas de qualquer forma você precisa desse modelo 3D para compatibilizar com o projeto executivo da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente. Onde tem pilar, eu tenho que descontar bloco.
Onde tem viga, eu tenho que diminuir a altura das paredes, eu tenho que dar uma compatibilizada também nos pisos, tá? Às vezes eu tenho o piso rebaixado aqui na laje mesmo, né? Laje rebaixada, às vezes o rebaixamento está no piso acabado em cima, né? Que eu tenho diferenças ali nas argamassas de regularização no projeto executivo. Então a gente precisa carregar sim aqui também o projeto do CIPECAD. Ah, e uma coisa legal do CIPECAD, tá? Que os outros não têm. Quando eu trabalho com laje treliçada aqui no CIPECAD, é porque quando eu exportei, aliás, deixa eu mostrar para vocês como exportar do CIPECAD também. Muito simples, né? Vem aqui, ó, clica aqui, cadê o botãozinho daqui? Estou sem óculos, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa parece uma folhinha aqui com uma setinha vermelha, né? Clicou aqui, IFC, você pode colocar aqui, quer ver? Ó, IFC 4, tá? Você pode colocar ou 2x3 aqui para o Revit mesmo. Eu vou explicar como exporta com as lajes treliçadas. Aí eu posso colocar IFC 4, ó, marca vigota, marca treliça e marca bloco, que ele vai exportar dessa forma aqui, quer ver? Ó? Tá vendo? Ó? Ele vai exportar assim, tá? Aqui os pilares estão só desligados, tá? Então aqui é o seguinte, tá vendo que eu tenho, ó, aqui eu tenho treliças duplas, né? Aqui eu tenho até 3 lado a lado. Por que eu tenho essas 3 aqui? Porque eu tenho paredes apoiadas diretamente nessa laje aqui, tá? Não tem viga aqui debaixo, tá vendo? Então aqui eu prefiro trabalhar com vigotas justapostas do que viga chata, né? Então eu coloquei assim, e isso daqui vai lá para o Revit também, tá? Chegando lá a gente consegue observar exatamente a posição da parede em cima dessas vigotas aqui. Então isso é bem legal para quem trabalha com laje treliçada. Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui para o Revit. Pessoal, e é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como fazer essa interface, essa interoperabilidade entre as ferramentas, Revit recebendo do TQS, recebendo do K-Builder não, recebendo do Eberic e recebendo também do CIPECAD, tá? E principalmente com relação às informações, que é o mais importante para a gente entender o seguinte. Ferramenta a gente não adianta entender apenas os benefícios, tá? A gente tem que entender as limitações de cada um desses softwares também para poder ajustar o nosso fluxo de trabalho e trabalhar da melhor forma com aquilo que a gente tem de informação, tá certo? E contornar quando a gente precisa de informação adicional. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilhe, deixa um recado aí pra gente. Até mais!